certo? Sejam muito bem-vindas, hoje dia 24 de maio, sejam bem-vindas a esse aquecimento da Jornada do Amigurumi Sem Receitas, que é um evento 100% online, 100% gratuito, que vai acontecer entre os dias 6 e 12 de junho. E nessa jornada eu explico a você os primeiros passos de como você pode começar a criar os seus amigurumis sem precisar de receita e sem precisar de passo a passo. Para você se inscrever é muito simples, é só clicar ali no link da bio ou tem no link do YouTube também, ali É? na entrada tem. Então, é só clicar ali no link da bio, ou para quem está me vendo no YouTube, vai ter o link ali também para você clicar. E aí você só vai preenchendo, conforme vão pedindo as coisas ali, você vai preenchendo, tá bom? Preenche com cuidado o seu e-mail, presta bastante atenção, confere, porque é por esse e-mail que você vai receber as instruções para participar da jornada do Amigurumi Sem Receita. Artesanato de amigurumi, é isso? Boa noite, bem-vinda. Não esquece de ver as daqui, tá? Ah, tá. A Thalita tá aqui me ajudando, né? Para eu ver lá também, para quem tá lá no YouTube. Oi, Alice, boa noite, tudo bom? Então, gente, vamos começar, né? Eu sou a Teca da Imagina Alinhando e eu ajudo mulheres a criarem amigurumis autorais, sem receita e sem passo a passo. E para a gente começar a entender do que se trata tudo isso e também começar a esquentar essa semana, eu trouxe aqui um assunto que eu tenho certeza que já passou pela cabeça de muita gente e que pode até barrar você na hora de você pensar, será que eu participo ou não participo dessa jornada? E o assunto é o seguinte, afinal, quais os pontos que eu preciso conhecer para começar a criar amigurumis? Boa noite, Carlinha, seja bem-vinda. Eu não sei se o som tá. Ah, tá. Tá? Então, quais os pontos que eu preciso saber para começar a criar amigurumis? Bom, eu acho que essa pergunta é para lá de básica, mas em algum momento da nossa vida já passou pela cabeça, né? E aí eu pergunto, por que criar amigurumis é tão importante? Ou melhor, você me pergunta, por que criar amigurumis é tão importante? O fato de você criar um amigurumi faz de você a dona da receita, a dona do padrão. E isso quer dizer o quê? Quer dizer que você pode vender a receita, você pode fazer essa receita quantas vezes você quiser, você pode alterar, aumentar, diminuir, mudar a cor, fotografar, fazer vídeo, ensinar e tudo isso sem pedir a permissão de ninguém. Além disso, você que é uma artesã que comercializa amigurumis, vai poder criar a peça como você bem entender. E se você está aqui só porque você faz por hobby, imagina você dar de presente um amigurumi 100% criado por você e personalizado para aquela pessoa que você vai dar o presente. Olha que legal, não é? Bom, então hoje nós vamos falar sobre esses pontos, né, que você precisa saber para começar a criar. Então aqui eu não vou ficar falando de linha, de aumento, diminuição, de ajuste, desenho, criação, nada disso. Vamos focar nos pontos. E aí você me diz assim, tá, mas eu só sei fazer correntinhas e pontos básicos, só sei fazer o ponto baixo. Ou então, você não sabe nada de crochê, nada de amigurumi. E está pensando assim, mas afinal, será que eu devo assistir essa jornada? Então, eu vou te dizer, se você não sabe nada de amigurumi, nada de crochê, você está no lugar certo. Porque você vai sair de lá com um conhecimento que muitas artesãs que já fazem amigurumi há muito tempo ainda não têm. A boa notícia é que você não precisa saber todos os pontos que existem em amigurumis para começar a criar. Aliás, para começar a criar,
você, na verdade, precisa mais é querer começar do que saber tantos pontos assim. Mas para você que já sabe fazer crochê e que sabe fazer os pontos básicos, a ótima notícia é que, se você sabe fazer ponto baixo, você já está apta a fazer pelo menos 90% de todos os amigurumis. Porque eles são feitos assim, você consegue fazer eles em ponto baixo. E se você consegue fazer com ponto baixo, é porque eles são criados no ponto baixo. Olha só que coisa! Então sim, você não precisa saber horrores de amigurumis para sair fazendo e criando, né? Bom, mas afinal, qual é o ponto baixo? O que é o ponto baixo e por que ele é tão usado nos amigurumis? Bom, quando a gente começa a aprender a fazer o crochê clássico, que lindos os seus... Gente, deixa eu ler aqui. A Alice falou assim, que lindos os seus amigurumis. Obrigada, Alice. Eles estão ali atrás, alguns deles, né? Obrigada. Então, quando a gente começa a aprender a fazer crochê, a gente aprende correntinha e depois o primeiro pontinho é o ponto baixo. Correntinha eu nem considero como ponto porque ela está em vários lugares, né? A gente faz correntinha no bordado, na costura, então não é bem um ponto. Mas o primeiro ponto do crochê que a gente aprende é o ponto baixo. E tem até um ponto baixíssimo, que é intermediário aí entre a correntinha e o ponto baixo, mas ele não é exatamente um ponto de execução, né? A gente usa ele em algumas ocasiões muito especiais, digamos. Então, o primeiro ponto de verdade é o ponto baixo. E o ponto baixo tem uma característica. Depois de feito, ele fica como se fosse um quadradinho. Deixa eu ver se eu consigo ler. Quem que está falando boa noite? Daisy? Não. Nossa Senhora, vamos botar o óculos, pelo amor de Deus, que tá difícil de ler aqui. Com óculos também. Dias Dores, acho que é isso. Boa noite, seja bem-vinda. Então, como eu ia dizendo, né, quase me perdi. O ponto baixo, depois de mais alguém. Gisele. Boa noite. Estava vendo seu post sobre costurar o amigurumi. Ai, que legal. Espero que tenha te ajudado. Legal. Você estava vendo o meu post. Deixa eu repetir, porque senão depois a gente não sabe o que estava escrito. Você estava vendo o meu post sobre costurar um amigurumi. Legal, espero que eu tenha te ajudado. Shirley, boa noite. Seja bem-vinda. Então, gente, o que eu estava falando do ponto baixo e por que o ponto baixo é tão usado para fazer amigurumis. O ponto baixo, depois que a gente termina de fazer ele, se você olhar ele, ele forma um quadradinho. Eu trouxe aqui um negocinho pequenininho feito em ponto baixo, eu vou mostrar aqui. Se a gente olhar isso, ele forma um quadradinho, olha lá, tá vendo? E um quadradinho é muito útil para amigurumi. Sabe por quê? Vamos ver assim, um exemplo. Sabe aquelas figuras que a gente vê na internet, ou mesmo fotos? Quando a gente vai dando zoom, vai aumentando aquelas figuras, chega uma hora que elas perdem totalmente a definição e viram um monte de quadradinhos, não é mesmo? Cada quadradinho daquele é um pixel. E o ponto baixo, ele funciona como um pixel no amigurumi. Ele é a unidade básica do amigurumi. Então, é claro que o amigurumi não vai ter milhões de pixels, mas ele também não é tão definido como uma foto assim. Mas o quadradinho, ele é muito útil porque você consegue compor várias figuras, vários formatos com esses quadradinhos. E é por isso que o ponto baixo é o melhor ponto para você fazer ou criar um amigurumi. Bom, o mais legal de tudo isso é assim, você pode usar praticamente todos os fios para fazer amigurumis.
Então, se você diz assim, ah, mas eu gosto de trabalhar com barbante, eu não consigo trabalhar direito com fios muito finos. Ok, então vamos fazer de barbante. Ah, mas eu só sei trabalhar com fio fino, ah, eu só sei trabalhar com lã, eu só sei trabalhar com rafia, eu só sei... Não importa, você pode usar praticamente todos os fios. Ponto final. Alinhamos esse conceito. Agora vamos pensar aqui um outro conceito que para a gente alinhar também, que é o que é, afinal de contas, os amigurumis. Pode ser que alguém tenha caído aqui de paraquedas e está tentando imaginar, mas afinal, o que é isso? Acho difícil. Mas vamos lá. Amigurumi, a palavra amigurumi, ela é originária, ela é uma palavra japonesa. E ela é formada por duas palavras, que é ami, que significa tecido, ou malha, né? E niugurumi, que é bicho de pelúcia. Então, amigurumi basicamente é um bicho feito de malha. Esse é um conceito, e acho que é o conceito mais clássico que a gente tem, que é a origem da palavra. Existe outra coisa que é quase que um conceito também, que é o seguinte: o amigurumi é um bicho ou uma boneca feito de tricô. Gente, vocês me desculpem, está passando um caminhão aqui, então vamos só esperar um pouquinho passar. É que eu moro numa rua que passa um monte de caminhão. Então, como eu ia dizendo, existe um outro conceito que também é bastante usado nos amigurumis, que é o seguinte: o amigurumi é um bicho ou uma boneca feito de tricô ou crochê com uma malha tão bem fechadinha que o enchimento não vai fugir dela. Esse também é um conceito. E os amigurumis, eles se tornaram populares mais ou menos ali nos anos 80, 1980, quando no Japão entrou a cultura kawaii. O que é a cultura kawaii? Nesses anos 80, começou uma onda no Japão que era transformar bichinhos e bonecas, tudo em coisas fofas e meiguinhas. E isso, assim, para nós aqui ocidentais é até meio difícil de entender, mas no Japão isso foi uma cultura tão forte, ela foi voltada para o público feminino, mas ela inundou tão fortemente a cultura deles. Desligou. Só um minutinho que nós já vamos voltar aqui para o YouTube. Quer dizer, eu acho que nós vamos voltar. Continua? Continua. Então, essa cultura... Só avisa, pessoal do YouTube. Eles me ouvem ali? Ouvem. Ouvem. Pessoal que está no YouTube, a gente está tentando resolver o probleminha que é a falta da imagem. Mas eu vou continuar aqui no Instagram, tá bom? Então, como eu estava falando sobre a cultura kawaii, ela inundou de uma tal maneira, e ela era voltada para o público feminino, né? Que assim, as prateleiras no Japão de repente foram inundadas por bichinhos e bonecas dessa cultura. Para vocês lembrarem mais ou menos, nessa época, assim, o exemplo típico da cultura kawaii era aquela gatinha Hello Kitty. Quem não se lembra da Hello Kitty? Aquela, uma gatinha está sem bateria. Uma gatinha bem bonitinha e isso influenciou muitos amigurumis. Outra influência que teve nos amigurumis é uma técnica japonesa que é usada para desenhar os mangás e os animes. Para quem não sabe, mangás são aquelas tiras, né, de quadrinhos, e os animes são as animações desses desenhos. Então, essa técnica é uma técnica chamada chibi, e o que ela faz? Ela distorce os personagens e eles ficam com a cabeça muito maior que o corpo. A ideia é que isso passe um certo olhar cômico
os personagens, né? E alguns podem não ter nariz e outros podem não ter boca. Então, se você pensar na maioria dos amigurumis que a gente conhece, que não tem boquinha, a gente vê como isso influenciou os amigurumis. Então, as duas técnicas, a chibi, duas técnicas não, minto, a técnica chibi e a cultura kawaii foram as responsáveis pela inundação dos amigurumis, que na época eram apenas bichinhos e bonecas. Com o passar do tempo, como essa cultura ultrapassou fronteiras, barreiras, etc., e veio parar aqui no nosso Ocidente, a gente acabou transformando praticamente tudo. A gente usou amigurumi para fazer. Então, hoje, a gente encontra, por exemplo, xícara com olhinhos, nuvem com perninhas, e tudo isso é feito usando essa técnica japonesa. Boa noite, Bel, seja bem-vinda, muito bem-vinda aqui. Então, como eu ia dizendo, para fazer um amigurumi, para fazer ou para criar, você pode usar o material que você achar mais confortável, tá bom? Então aqui eu vou trazer 3 itens que são bem importantes para quem quer fazer amigurumis. Quais são esses itens? Primeiro, o material que você usa. Você pode usar praticamente todos os materiais. Na verdade, você tem que escolher aquela linha e aquela agulha que você se sente melhor para executar uma receita. A segunda dica é a seguinte: você só precisa ter conhecimentos básicos para começar a fazer um amigurumi. Isso significa que se você sabe fazer correntinha e ponto baixo, você já sabe fazer 90% de todos os amigurumis. E é claro que com o tempo você vai vendo que existem uma infinidade de combinações de pontos e técnicas. Mas isso, com o tempo, você vai vendo e vai entendendo e aprendendo a fazer, tá bom? A terceira dica é que você precisa saber aumentos e diminuições. Não existe amigurumi que não tenha aumento e diminuição. E vamos lá, vamos ver assim, o que é o aumento e o que é a diminuição. Então vamos dizer que você está fazendo um amigurumi e aí você vem fazendo pontos baixos, tá bom? Então você tem aqui um ponto baixo. Quando você vem na carreira seguinte, você vai fazer, se não tiver aumento nem diminuição, você vai fazer um ponto baixo exatamente em cima do ponto baixo da carreira anterior. Quando tem um aumento, você não vai fazer um ponto baixo aqui. Você vai fazer no mínimo 2, 3 ou quantos a receita pedir ou quantos você acha que é necessário na sua criação. Esse é o aumento. Então, onde antes existia somente um pontinho, vai passar a existir 2, 3, 4, quantos for necessário. Esse é o aumento. A diminuição é exatamente a mesma coisa, só que é o contrário. Então, você está aqui fazendo os seus pontinhos baixos. Aí, na próxima carreira, você tem 2 pontinhos aqui. Eu vou fazer com 2, que é mais fácil. 2 pontinhos aqui. Ao invés de você fazer um ponto aqui e outro ponto aqui, você vai juntar esses 2 e vai sair só um ponto aqui. Então, onde antes você tinha 2 pontinhos, agora você vai ter um pontinho. Isso é a diminuição. E é claro que existem maneiras de você fazer isso. Uma é a maneira clássica do crochê e o outro é o aumento e a diminuição invisível. Qual a diferença entre eles? Na maneira clássica, vai acabar formando furinhos. Lembra que eu falei lá atrás que o amigurumi é aquela trama que tem que ser fechadinha, etc, etc. Então, na maneira clássica, forma furinhos. E na maneira invisível, digamos assim, porque é invisível, a trama fica fechadinha. E quanto mais fechadinho, mais perfeito o seu amigurumi. Não existe amigurumi perfeito. Olha a mentirinha aqui.
Não existe amigurumi perfeito, existe amigurumi bem feito. Então, quanto mais fechadinha a trama, mais bem feito é o seu amigurumi. E de novo temos um caminhão chegando aqui perto. Vamos esperar ele passar, tá bom? Bom, como eu disse, o caminhão tá ali, tá tossindo, tá? Beleza. Como eu disse, o ponto baixo, com o ponto baixo e correntinha, você já consegue fazer um montão de amigurumis. E é assim que você começa a fazer. Mas aí você vai criar. E para criar, só ponto baixo e só correntinha é suficiente para começar. E isso é só o começo. Porque você vai ver que tem muitas técnicas. Isso é a ponta de um iceberg. Vai ter muitas técnicas para você aprender. Por exemplo, se você quiser criar um bichinho que esteja com um bracinho assim, dobradinho. Vou mostrar aqui o nosso querido Joca. Por exemplo, o Joca tem esse bracinho aqui dobradinho, tá vendo? Isso aqui é uma técnica, sabe? E o Joca tem várias técnicas aqui, olha, ele tem a técnica do fio conduzido, ele tem, deixa eu ver, essa técnica da dobrinha, tem outras aqui, deixa eu ver, os dentinhos, a crista, enfim, tem várias, a mãozinha dele também, enfim, tem várias técnicas que é necessário você aprender para criar um amigurumi, tá? Então, isso é um aprendizado? É um aprendizado. E você tem um caminho para aprender. Tem fases a cumprir. Bom, tudo isso que eu falei aqui é mais ou menos, ou melhor, é para dizer que na jornada do Amigurumi Sem Receita, você vai assistir 3 aulinhas que você vai ver como é que você faz para criar amigurumis sem depender de receita e sem passo a passo. Então não esquece, a partir do dia 6 de junho, do dia 6 ao dia 12 de junho, nós vamos ter aqui a jornada do amigurumi sem receita e você, para participar, tem que fazer a inscrição. Como você faz a inscrição? Você clica ali na bio, no link que está ali, vai abrir uma caixinha e você vai preenchendo e presta atenção, principalmente na hora de colocar o seu e-mail, que é para você receber as instruções para participar dessa semana aqui com a gente. Mais uma coisa que eu queria falar, que é o seguinte, o que eu falei aqui, essas dicas, essas histórias e esses detalhes do amigurumi, eu tenho vários vídeos, tanto no YouTube quanto no Instagram, que falam tudo isso. Dão dicas, ensina a fazer ponto, tem passo a passo, tem receita, dá para você baixar receita, fazer amigurumi, certo? Então, se inscreva lá, segue a gente, lá tem bastante coisa, bastante material. E eu espero você no evento a partir do dia 6 de junho, tá bom? Ah, sim, tem mais um detalhe. Você também vai receber um link para participar da nossa comunidade no Facebook, que é para a gente trocar ideias, bater papo, postar coisas. E também vai ter um link para você participar do grupo do WhatsApp, onde você também vai receber algumas informações. Tá joia? Então eu te espero lá. Um beijo!